Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Me dê só um pouquinho de som, porque eu gosto de pregar com o microfone mais longe. Vamos ler um texto da palavra de Deus, sem perca de tempo. Abra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, o versículo a seguir. Primeiro, João capítulo 10, versículo 1, glória a Deus. João capítulo 10, versículo 1. Danilo, pega este microfone aqui, por gentileza. Presbítero Marcos, como de costume, me ajude, por gentileza. Fica com este microfone. Glória a Deus. Eu vou pedir que você faça algumas intervenções mais rápidas, porque eu quero ser muito objetivo, porque no final teremos uma reunião com pastores, presbíteros, evangelistas, missionárias e também com tesoureiras de congregação. Eu preciso de meia hora com vocês, então rapidamente eu quero ser muito objetivo. Os que nos visitam, o pastor Josival, você é da casa, viu? Sempre que sabe disso, é da casa, ok? Todo ministro do evangelho do nosso ministério chegou em qualquer uma das nossas congregações, estão autorizados a ir para o altar. Nem precisa o dirigente chamar. Está na comunhão, não está disciplinado, não está afastado, mas também se optar não tem problema, eu respeito. Às vezes está com um amigo que está perto, coisa ou outra, não é? Não tem problema, tá bom? Mas tem livre acesso ao púlpito, ao altar da sede e das congregações, tá bom? Só a título de esclarecimento. Vamos lá. Eu vou ler pouquinho para não me alongar. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, e as ovelhas ouve a sua voz, e clama pelo seu nome, e suas ovelhas atrás para fora, e quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e segue, porque conhece a sua voz. Amém? Sente-se adorando ao Senhor Jesus. Eu quero ser muito incisivo, mais rápido. Jesus, ele nos compara a ovelhas, e ele próprio diz que é o bom pastor, aquele que o salmista no Salmo de número 23 disse: o Senhor é o meu pastor. O próprio Jesus se coloca como pastor. Ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ele se coloca como alguém que faz o pastoreio, e nos coloca como ovelha, animal dócil, mas que precisa de cuidados, animal que necessita ser orientado. A saber, eu já disse nesse mesmo púlpito, que ovelha é um animal abençoado. Ela dá lã, ela dá carne. A ovelha serve para muita coisa. Ovelha por si só não é violenta. Quem me ouve diz amém. Ovelha por si só não é rebelde. Ovelha por si só não se levanta contra o pastor que a pastoreia. Ovelha, ela tem uma dificuldade, pelo menos. Ela sai comendo aqui, comendo, e se não tomar cuidado, ela vai para longe do rebanho. Por isso que normalmente todo pastor ele tem um cajado pontiagudo, porque quando a ovelha se afastava, ele ia lá, pegava e a trazia. A Bíblia diz, está também registrado em um belo hino interpretado por Oséias de Paula, denominado as 100 ovelhas, que o dono tendo 100 ovelhas, ele perdeu uma ao contar, pastor Glácio, no final da tarde, ele deixa as 99 no curral, no aprisco, e sai para buscar
aquela que se perdeu. Por quê? Porque o pastor a ama e não quer perder. Engraçado, querido, que uma ovelha dá 2 crias por ano, e tem ovelhas que dá aproximadamente cria de gêmeos, e se ela for aquela ovelha que dá de gêmeos, é 4 crias no ano. Imagine, se você tem 99 e perdeu uma, não vai fazer, se você tem 100 e perdeu uma, não vai fazer muita falta. Mas o pastor, que é pastor de verdade, ele tanto cuida da ovelha do altar, como da ovelha da portaria, como da ovelha que é pequena, como a ovelha que dá lã. O pastor, que é pastor de verdade, ele cuida do rebanho. E me permita dizer, pastor, ele zela. Pastor, ele cuida. Pastor, ele exorta. Pastor, ele guarda, protege. Por quê? Eu me lembro de Davi quando estava no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. Eu disse, e vou dizer de novo, as ovelhas do seu pai, as ovelhas não eram dele. É por isso que muitos pastores não entendem. A ovelha não é minha, não é sua. A ovelha, ela é de Cristo. O pastor está só cuidando, pastoreando. Entenda só, de repente se levanta urso, se levanta leão. E o que foi que Davi fez? Deu a vida pelas ovelhas. Diz, epa, aqui não. Assim é o papel do pastor. Muita gente diz, por que o pastor não gosta disso? Não gosta que certas ovelhas vá pastar em outros pastos. Sabe por quê? Porque o pastor sabe que com qualquer coisa a ovelha fica empanzinada, come comida que não deve comer, depois volta com a barriga verde. E depois para tratar essa ovelha não é fácil. Sabe por quê? O pastor tem cuidado com quem sobe no altar para pregar a palavra, porque ele sabe que palavras têm poder, e ovelha pega a palavra fácil, e quando ela pega a palavra fácil, ela engorda demais, e se ela ficar gorda demais, ela é presa fácil para lobos. Agora o pastor de ovelha, ele tem cuidado com o rebanho, e por isso que quando os lobos chegam perto, ele também tem um facão santo para dizer, aqui não, esse rebanho tem dono, esse rebanho é de Cristo que morreu na cruz do Calvário. O título de pastor é bonito. O título de pastor é bonito. Fulano é pastor, eu pergunto, de onde? De quê? De quem? Faz o que no reino? Não, eu sou, mas você faz o que no reino? Você pastoreia o que? Quem? Porque botar um terno, um anel, ser eloquente, ensinar, não viver e se intitular é fácil. Difícil é perder noite de sono pelas ovelhas. Difícil é quando a ovelha ligar, ter alguém do outro lado para atender e orar. Difícil é quando a ovelha falta, e eu estou lhe vendo que você não está aqui hoje, o pastor ficar preocupado. Porque o pastor de verdade, ele não só se preocupa com quem é dizimista e ofertante, ele se preocupa com o rebanho, ele se preocupa com a ovelha, porque está faltando, porque não está vindo, o que é que está acontecendo, deixa eu ter cuidado com essa ovelha, tem algumas feridas, não, ela está intoxicada, ela comeu uma erva daninha, que cresce nas montanhas, aleluia, em volta de Jerusalém. Aí o pastor disse, já sei, vou preparar comida, farinha, vou botar na panela, para poder tirar o fermento, porque lobos devoradores colocam fermento, mas pastor coloca a palavra de Deus, pastor tem cajado de Deus, pastor tem autoridade dada por Deus. É por isso que muita gente não desenvolve, não cresce, não vai para lugar nenhum, porque não sabe respeitar a autoridade espiritual que está na vida dos homens de Deus. Entenda uma coisa, pastor não é qualquer pessoa, por mais que tenha muito picareta, por mais que queiram desmoralizar, pastor é o anjo da igreja, é um escolhido de Deus para cuidar do rebanho que o Senhor
comprou na cruz do Calvário. Eu sei que tem um povo disfarçado de pastor, canta como pastor, se veste como pastor e diz que até é presidente. Só que o comportamento não é de pastor. O comportamento não é de homem de Deus. Pastor não vive de panela. Pastor não vive de intriga. Pastor vive de oração. Pastor vive de visão espiritual. Quando eu vejo um homem de Deus se dizendo ser homem de Deus, com o telefone para lá, para cá, fofoca, conversa, é lobo. Fuja desse tipo de gente. É lobo devorador. Mas parece com pastor, parece com ovelha. É lobo interior, disfarçado de ovelha. E o pastor sabe que ovelha tem cheiro de ovelha. O lobo pode botar até o couro de ovelha, mas o cheiro dele é de lobo. E quando o pastor descobre que ele é lobo, o pastor pega a vara santa e diz: agora você vai tomar umas varadas, que é para você aprender que nesse rebanho você não pode reinar. Porque lobo tem, olha o tamanho das presas do lobo, olha, ali guardada, encruada. Aí as ovelhinhas que não sabem, quer andar com lobo. Não anda com lobo, que o lobo qualquer hora vai lá e lhe devora. O lobo vai, te devora. Ovelha anda com ovelha. Ovelha ouve voz de pastor. Quem entra pelo curral, pela porta, é o pastor. Por quê? Porque ele tem a chave. Ele tem a chave. E o lobo entra por onde? Os enganadores por onde? Pelas brechas. Tem alguém brechudo aqui nesta noite? Se estava, não vai estar mais. Se estava, não vai estar mais. Oh, aleluia. A ovelha, querido, ela sabe diferenciar. Quando a ovelha tem maturidade, ela sabe diferenciar o que é pastor de lobo, de mercenário. Lê para mim João capítulo 10 e o versículo 12, por favor, para você entender. Eu quero ser muito objetivo. Liga aqui, filho. Mas os mercenários e os que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as rebata e dispensa as ovelhas. Aqueles que não são pastor, você conhece pelos frutos. Na hora que a coisa aperta, dá no pé. Na hora que o perigo chega, ei, vem um urso ali, Eló. Vem um leão ali, Eló. Ele só é pastor na hora da festividade. Ele só é pastor com o microfone na mão. Ele só é pastor no cartaz. Mas eu quero ver se ele é pastor de ovelha. Quando a igreja está cheia, maravilha. Eu quero ver se ele é pastor para ir para o Pai André com 10 pessoas. Naquela lama que eu tive lá essa semana. Eu quero saber se ele é pastor para ir para Piabeti enfrentar. Eu quero saber se ele é pastor para ir para a Cidade Nova. Eu quero saber se ele é pastor para entrar dentro do Novo Horizonte, nos becos e nas vielas. Aleluia. E ser desafiado, afrontado, sem salário fixo, e dizer: eu estou aqui comissionado pelo Senhor. Eu vim dizer que Ele salva, cura, batiza e leva para o céu. Normalmente esse povo, os mercenários, sim, quanto é meu salário? Eu vi um vídeo de um cara que disse: eu me recuso a trabalhar na obra do Senhor sem ser remunerado. Eu me recuso sem poder fazer 100%. O pastor tem que ser remunerado. E eu até compreendo e entendo. Compreendo e entendo. Porém, já pensou se todas as igrejas, todos os pastores fossem remunerados, nós não teríamos chegado até aqui. Nós não teríamos chegado até aqui. Já pensou se Daniel Berg e Gunnar Vingre, do outro lado do mundo, ouvisse o chamado de Deus e ele dissesse: quanto é, presbítero Francino, o meu salário?
Quanto é a minha prebenda, pastor, ouve a voz de Deus, e aquele que ouve a voz de Deus tem recompensa nessa terra e muito mais lá no céu, aleluia. E ovelha que é ovelha, sabe quem é pastor de verdade, quem tem cheiro de ovelha. Oh, Josué, meu filho, volta de novo para o mesmo jeito que estava, filho. Glória a Deus. Pastor que é pastor, vê o que acontece. Salmo de número 23, versículo 3, verso 3. Vê o que aqui diz. Ele guia as ovelhas pela vereda da justiça, com retidão. Você sabe o que é guiar pela vereda da justiça? Leia. Liga o outro, filho. Deixe ligado, deixe ligado. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça. Quando a alma está abatida, refrigera a minha alma. Guiar-me na vereda da justiça é quando a ovelha está errada, ele puxa a orelha, ele exorta, ele pune. Mas também quando a ovelha erra, ele abraça, ele ama, ele cuida, ele orienta. Quando a ovelha é rebelde, que não gosta de culto de ensino, eu estou lhe vendo aí, Jesus está lhe vendo, você em casa, na frente do TikTok, podendo estar aqui adorando. Eu estou vendo espiritualmente, imagine Deus. Josué, filho, melhora isso aqui, filho. Imagine Deus. Vamos trocar aqui. Veja. Pronto, esse aqui tá bom, filho. Olha. Deixa os dois igualzinho a isso. Guia na vereda da justiça. Pode ser seu parente. Na igreja não tem parente. Na igreja tem irmãos. E o pastor tem que tratar todos iguais. Quando você vê um pastor com panela, eu gosto mais desse e menos daquele, é porque ele ainda não é pastor. Pastor não tem preferência. Claro que tem pessoas que estão coladas com o pastor e o pastor agradece, porque a obra flui. E tem pessoas que estão mais distantes, porque tem pessoas na igreja que não concordam, que deve respeitar o pastor. Tem ovelha que é rebelde com o espírito de bode. Não pode fazer aniversário para pastor, mas quando tem aniversário até de boneca, vai para os aniversários de boneca, sabe? Porque tem ovelha que caminha com bode, e aí quer imitar bode. Mas eu devo dizer uma coisa para você: Jesus é pastor, é de ovelha. E deixa eu dizer outra: ele trabalha é com panela, não, é com vaso. Ele não trabalha com panela. Rabaia séria, urimi calabassuri mi calabaia, urabasseriga mi calabaia. Jesus é pastor de ovelha, e ele está dizendo para as suas ovelhas: dai ouvido, dai ouvido. Por que dá ouvido? Ovelha não ouve bem o que deve se ouvir, mas o que não deve ouvir, ela gosta de meter o bedelho. O suposto pastor, leia para mim Ezequiel 34. O suposto pastor, ele não gosta de dízimo nem de oferta, porque ele não gosta de ofertar. Agora, se ele estiver na frente, a mão dele é ligeira. Vê o que é que Deus diz em Ezequiel 34, no versículo de número 2 a seguir. Eu sou contra dízimo e oferta, porque isso ficou na lei. Aí grava uma live e diz: oferte, meu pix. E tu não é contra? Né? Não, eu sou contra, mas se você bota na frente do igreja, vai me dar quanto de salário? Porque é mercenário, é falso pastor. Eu estou aqui há tantos anos e não tenho salário, e estou glorificando, e a obra está avançando, e o rebanho está crescendo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Leia Ezequiel, por favor, 34, versículo 2.
filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comes a gordura. Come o quê? A gordura, e vos é? vestis de lã. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Sabe? Quando ele é ovelha, não concorda com nada, contamina as ovelhas. Cuidado com os falsos pastores de internet. Cuidado com os falsos pastores que andam perambulando. Cuidado com essas sementes daninhas que não tem vida no altar, que não tem história. A Bíblia diz: conhecerei a árvore pelos frutos. Que fruto você está dando? Sabe o que é? Pescando no aquário dos outros. Vá pescar no mar, que lá tem peixe. Vá pescar no mar. Aquário é porque Deus já arrebanhou para um pastor pastorear. Vá pescar no rio, que lá tem peixe, lá tem pirarucu e tem piranha também, e tem tubarão igual você. Ai dos pastores que apacentam mal. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Eu acho bonito. Na internet, o menino se diz pastor, apóstolo. Você vai lá nas conversas dele, nos vídeos dele. Não precisa congregar, não precisa dizimar e ofertar. Aí tem lá, quando você vai pulando, tem lá: live dia tal, oferte, pix fulano de tal. Quando você vê o pix, em nome dele. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Igreja, Jesus não precisa de dinheiro, é verdade, mas a igreja precisa. Você torce pelo Flamengo, que eu sei que é o melhor. Diz que não. Se dá R$500 na camisa do Flamengo, a do Corinthians, né, para chamar, dá 400, que é mais fraco, tem que ser mais fraco também. Dá numa raia 15, R$20, numa pedra 50. Aí se converte, fica viciado na Sportnet, viciado no tigrinho, viciado no arruma de demônio, certo? E quer ensinar a igreja. Aqui nesse altar não, aqui tem um povo sério, um povo que tem compromisso com o evangelho, um povo que quer morar no céu. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Rabaia seriga me calabassore, rabaia seriga, jo me calabassore me calabaia, aleluia. Apacenta a si mesmo. Pastor que não oferta e não dizima, infiéis, mas quer que a igreja faça. Infiéis, faz na própria vida. Eu nunca vi isso. Eu tenho um pastor sobre mim. Aqui eu estou sobre eles. Sou o sacerdote da casa. Mas eu tenho um sobre mim. Pastor Antônio Balotini Moacir. Eu tenho que ser pastoreado. Eu tenho que bater continência para alguém. Eu sou o super-homem. Pastor que vive pelo mundo. Deixa a mulher em casa. Fica 6 meses sem ver a mulher. A mulher mendigando e ele dizendo: estou vivendo da obra. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Se respeita, rapaz. Vai cuidar da tua casa, rapaz. Primeiro, rapaz. Toma vergonha. Dizendo: não é porque eu vivo da obra. Aqui, daqui a pouco eu vou começar uma obra. E vai ter muito bloco e muito cimento. Você pode viver da obra sim, mas tem que cuidar da sua casa. Eu não sou contra ninguém viver da obra. Tem chamado para isso. Chamado específico. Mas para deixar a família passar fome, não. E sabe por que muitos caem? 6 meses sem ver a mulher. E subindo e descendo com as irmãs do manto.
do fogo, do monte, do prova, do providência e de não sei o que. E daqui a pouco eu sei onde é que dá isso. Carne, carne, para lá e para cá. Eu mesmo fui pregar na Bahia, o cara disse: estou 11 meses sem ver minha mulher. Eu disse: se fosse o pastor, você não pregava aqui hoje, porque está em pecado. Que ele disse isso? Eu disse: você quer dizer a minha, rapaz? Carne, bode, caco de barro, 11 meses sem ver a mulher. Vê se essa cara aqui é de besta. Eu sou nordestino, besta não. Tá bom? Vai arrumar o que fazer. Vai entrar pela porta. Aí quando eu pego o microfone, quer arrotar a santidade, quer ensinar os rebanhos que Deus... Não, mas eu sou PhD em teologia, que eu não tenho nada contra. Não, porque eu sou formado em angiologia. Que bom que você é formado em tudo isso. Agora tem uma coisa: é preciso ser santo, é preciso descer na olaria, é preciso entrar pela porta. A ovelha tem que saber, as ovelhas têm que saber a quem dá ouvido. Ovelha que ouve lobo não tem caminho bom. Eu aprendi em Feira Nova que papagaio que se mistura com morcego dorme de cabeça para baixo. Deixa eu continuar, que eu quero encerrar daqui a pouquinho. Veja, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Pastor Marco, ele estava preocupado, pastor Marco. Timóteo disse: eu vou partir, e esses meninos tomando conta da igreja, como é que vai ficar? Ele estava preocupado, pastor Henrique, pastor Jônio, pastor missionário, ele estava preocupado. Vê o que ele disse, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele fala. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Tá cheio. Só pensa em dinheiro, sem vergonha. Dinheiro é importante na obra. Por isso que todo dia tem uma campanha nas igrejas. Quem está aqui comigo há mais tempo sabe. Vê quantas campanhas eu fiz aqui. Todo dia tem um envelope. Todo dia tem uma prominência. Todo dia tem um vale do sal. Todo dia tem uma venda de um óleo ungido. Aqui é de graça. Todo dia vende água. Todo dia vende sabão em pó. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a alma. Eu não posso aceitar que um homem de Deus da igreja ande com um relógio de 150 mil. Eu não posso aceitar que um pastor, homem de Deus, ande numa Ferrari de R$500 mil com o dinheiro da igreja. Pastor tem que ser modesto, tem que ser equilibrado. Pastor, do dinheiro da igreja, ele não pode ser avarento, presunçoso. Ele tem que entender que no rebanho tem gente sem casa, tem gente passando fome, tem gente necessitado. Aleluia. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aleluia. Comunhão, comunhão, comunhão. Onde há comunhão, eu com a merda farta e você sem nada. Pastor de ovelha tem que ter cuidado com isso. Que nada, pastor. Temos que comer do melhor dessa terra. Que nada. Que nada. Aqui em Sergipe tem uns 4 presidente de campo, pegue sua parte aí, 30, 40 mil de salário. Aleluia, vamos fechar as portas para mim, Jesus, glória. 30, 40 mil de salário, a família toda empregada na igreja. Aí o irmão vai pedir uma cesta básica, ele mais parece um rei. Pastor é servo, ele não é rei. Servo não é rei.
ame, respeite, ore por ele, considere. Mas ele não é rei, ele é servo. Vai pedir uma cesta básica, ele diz: irmão, você venha na próxima semana com o departamento social, e o gurgulho comendo, as cestas básicas lá. Por isso, ovelha que é ovelha, ouve a voz do pastor. Aí quando o pastor diz: eu vou repreender Gladson chegou tarde hoje, não foi por nada, que ele vem de longe. Então eu vou logo justificar para a pessoa não pensar que eu estou repreendendo. Vou repreender Gladson, mas a esposa, a missionária Bárbara. Aí eu repreendo eles, não é o caso, se houvesse a necessidade. Aí a pessoa fica ofendida, sim ou não? Porque todo mundo se ofende, ninguém gosta de uma repreensão. Depois a pessoa bota a cabeça no lugar e diz: rapaz, até que eu mereci. Mas aí o falso pastor pega o telefone e diz: rapaz, espírito de Absalão na vida, roubar o coração do povo. Espírito de Absalão. Aqui sabe o que a gente faz? A gente pega Joás e manda dar um jeito em Absalão. Vai lá e na cabeça. Uma família disse que ia ficar aqui, sumiu. Eu fui orar. Jesus disse: está errado, tem alguém por trás. É porque tem pessoas que pensam que mexer com a obra de Deus mexe com o pastor tão somente. Mexe com o dono da igreja. Ele a comprou na cruz do Calvário. Essas ovelhas não são minhas, e ele sabe, ele conhece esse coraçãozinho aqui, ó. Essas ovelhas têm dono, ó. Tem dono, ó. Tem dono, ó. Tem dono. Ele comprou na cruz do Calvário. Ai de quem mexe com as ovelhas dele. Quando o pastor acha que é dono, é uma coisa, mas eu sei que não é minha. Eu estou pastoreando, eu não sou o dono e nem quero, porque ele morreu na cruz do Calvário. Porque Jesus disse assim aos pastores: apacente as minhas ovelhas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 7. É dever do pastor cuidar. Apacentar é cuidar. E tem ovelhas que precisam de um cuidado assim, o outro assim, o outro assim. Cada uma de um jeito diferente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 7. Escute: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo pronto, não, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apacentar o sumo sacerdote, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para ele exaltar, que as pessoas têm o hábito de pegar o versículo e inverter. Os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. Vocês entenderam? Se submeta, apacente corretamente, zele, não com torpe ganância, se humilhe, que no tempo certo ele exalta. Aí o cara é pastor, diz o filósofo Romário. Quem não conhece a história eu vou contar. Chegou um treinador no Fluminense há muitos anos atrás. Aí foi mexer com o Romário, o dono do time. Romário, aí foi perguntar ao repórter Romário: e aí, Romário, o que é que você acha? Ele disse: o cara chegou agora, já quer sentar aí na janela. Eu estou aqui há mais tempo, diga ele que sente no corredor. Eu fico observando, tem uns obreiros que chegam,
Ele quer me ensinar. Chega. Quer dizer como é? Vá para a fila. É que o pastor Diogo não sabe. Não. Tu sabe lá de nada, rapaz. Tu é um Zé Mané, rapaz. Tu sabe de nada. Põe a mão não, e não bota, não deve. E aí se queima. Sabe de nada. O pastor não pode se intitular eu quero. Quem chama pastor é Deus. Quem coloca no cargo é Deus. Quem bota cajado na mão é Deus, rapaz. Aleluia. É Ele quem escolhe, é Ele quem separa. Ele diz, olha, esse rebanho não é seu não. Eu estou lhe dando para você cuidar. Cuide. Mas Deus se levantou um lobo. Ele dizia, eu não lhe dei cajado. Eu não lhe dei vara. Eu não lhe dei alfoge. Eu não lhe dei funda. Use. Aí quando o pastor usa, aí ficam os dois monzumbudo. Não estou gostando. É melhor comer menos para gostar. Porque o que tem de crente que gosta de se fazer de vítima. E vou dizer um negócio aqui a vocês. Eu ouvi uma frase recentemente: se preocupe mais, não com quem entra e sai da igreja, mas se preocupe mais com quem sobe do altar para pregar a palavra. Todos os obreiros aqui, vários homens de Deus, mulheres de Deus, que a gente recebe, a gente está tendo um cuidado cada dia mais, porque às vezes a gente dá a mão, faz de tudo, e o obreiro tem o espírito de Absalão. Quando chega que vem uma brecha, quer ganhar o coração do povo, e de vez em quando ganha o coração de umas duas ovelhas, porque se faz de vítima, e o papel de vítima é bonito. Oh meu Deus, maltratou fulano. Tu não sabe da história um pedaço. Um pedaço. O pastor, ele entra pelo curral, pela porta, porque ele tem chave e o porteiro conhece ele. E quando ele chega, ele faz como o Nivaldo José da Graça, meu avô, fazia. E começava a chamar o nome: coração, pintada, coração, pretinha, vem cá, cabeção. E elas começavam tudo a ficar vendo o pastor chegar. Agora, aí tinha um carneiro desse tamanho assim, que uma vez ele quase me mata. Aí ele vinha assim, aí meu avô já entrava no curral com uma estaca na mão. Eu pequeno não entendia, porque quando o bode se levantava, ele, na cabeça dele, ele blona. Aí ele caía se ciscando, mas daqui a pouco ele queria vir de novo. Aí meu avô pegava de novo a estaca, aí dizia, epa, aqui eu não tenho estaca não, eu tenho um morão dessa largura assim, e quando Jesus me dá e coloca na minha mão, não venha não, que eu dou na cabeça. Eu tenho paciência, escuto, oro, peço direção, mas se quiser crescer o olho no rebanho, se quiser o espírito de Absalão crescer, na cabeça, bem naquele lugarzinho aqui, na cabeça, eu sei na onde dá, é bem lá mesmo, eu sei na onde bater, aleluia. Mas deixa eu continuar aqui, que eu quero encerrar, que eu quero partir para a reunião. Quem pode ler para você? Leia para mim, Josué capítulo 1, meu amigo Josué lá atrás do diácono. Deus é quem escolhe, Deus é quem exalta, Deus é quem abate. O pastor não pode dizer, essas ovelhas são minhas. Não, é Deus que diz, vou dar um pastor para esse rebanho. É eu que vou dar um pastor para cuidar deste rebanho, por um tempo, para que você não se sinta dono. Josué capítulo 1, versículo 1, leia. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Segura aí. Moisés já é morto. Precisava levantar um líder. Quem levanta? Quem levanta? Deus.
Eu fico vendo um povo por aí se matando por altares, querendo cadeira, posição, querendo. Ai, Jesus, se Deus não der, se aquete, querendo. Ai, Josué serviu 40 anos a Moisés, com fidelidade. Moisés, o libertador, diaconisa Simone, não entrou na terra prometida, mas o auxiliar que foi fiel, entrou. Você pode dizer glórias a Deus? Olhe para essa pessoa ali e diga assim: é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. Mas eu não concordo, vai reclamar com ele. É ele quem escolhe. É ele quem escolhe. Ele disse: ninguém pode resistir a vós. Aleluia. Onde pisares a planta do seu pé, eu lhe darei por herança. Onde botares a mão, eu boto a minha. Ninguém pode resistir. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Recebe. Não, eu vou me levantar contra Josué. Vai cair. Não se levante contra nenhum dos escolhidos. Não se levante contra nenhum dos escolhidos. É dois trabalhos: de se levantar, como diz o irmão Marquinho que pregou aqui domingo. É dois trabalhos: é o de se levantar e o de cair. Aí quando está na prova, Deus, por que isso? Você sabe por quê. Não, pastor, nós estamos na graça. É verdade, estamos na graça. O Deus que é amor, Ele também fez o inferno por desobediente. Foi o mesminho. O mesmo que fez o Éden fez o inferno. Mas deixa eu concluir aqui por causa do horário. Mais 5 minutos. Leia para mim, por favor, presbítero Marcos, capítulo 10, versículo 19, do 19 ao 21. Jesus ensinava sobre o pastoreio. João 10, 19 a 21. Jesus ensinava. Sabe o que aconteceu? Ficou, pastor, duas classes. Uma dizendo que ele era endemoniado. Ó, meu Deus, o próprio Jesus ensinando. Rapaz, João 10, repare, João 10, 19 a 21, leia. Tem mensagem para mais de 1 hora, mas vou parar. Pois haver divisões entre os judeus. Não, repita que eu atrapalhei. Tornou, pois haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouves. Dizia outros: essas palavras não são de demônio. Oi? Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? O mesmo texto que Jesus ensina, se levantou uma classe para dizer que Jesus tinha demônios. Sabe? Quem está com a verdade sempre tem esse povinho para dizer: não tem Deus aí não, é só capa. A outra parte diz: as ovelhas, olha. As ovelhas que ouvem o pastor diz: qual? Quem? Qual demônio? Aí é de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por favor, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: é melhor não tocar a mão porque é de Deus. É melhor não tocar a mão porque é de Deus. E o que é de Deus prevalece. O que é de Deus prevalece. O que é de Deus tem raiz. O que é de Deus tem fruto. O que é de Deus tem história. Mesmo com gemido. Mesmo com provações. Se levantaram contra o próprio Jesus. Eita, ovelhas tola. Eu vou encerrar aqui porque eu estou com vontade de começar a pregar, mas eu cheguei no ponto que dava para começar a pregar, mas deixa eu encerrar aqui. Jesus viveu 33 anos e meio na terra. Pregou, ensinou, curou, expulsou demônios, entre outras coisas. O povo, a multidão seguia. A multidão seguia. Mas no dia que prenderam Jesus, o Pilatos, disse:
lavo minhas mãos. Mas vou perguntar ao povo, diácono Wildo, prendo quem? Jesus e solta Barrabás, né? Ou vice-versa? A multidão disse o quê? Solta Barrabás. E prende Jesus. Irmão Pedro, a mesma mão que nos aplaude é a mesma que atira a pedra. Fizeram com Jesus. O inimigo das nossas almas levanta falsos ensinos, falsos mestres, bode no meio do rebanho. Por que você está ensinando isso? Tem algum bode aqui? Não, mas para a gente se policiar, para a gente aprender cada dia mais. Se levantou contra Jesus. E o que Jesus fez? Não parou de ensinar, não parou de amar, não parou de operar maravilhas. Ele poderia dizer: eu abro mão desse povo, mas Jesus disse: eu não abro mão dele nem dela. Aleluia. E ainda disse: eu vou para o Pai, não vou vos deixar órfão, enviarei o Consolador. E disse aos discípulos: eu vos dou poder para que peguem em serpente e dano algum lhe aconteça, para que coisas mortíferas e mal algum chegue até vós. Aleluia. O que está conosco é maior. O que está conosco é maior. É maior, é maior. É o grande, é o grande. É o leão da tribo de Judá. É o pastor de ovelhas. Você imagine, diácono Lucas, ainda teve gente que ficou contra Jesus, o pastor de ovelhas. Agora, só para a gente encerrar, de novo para essa pessoa linda, diga: ficaram contra Jesus. Diga, ficaram contra Jesus. Imagine contra você. Pastor Marco, teve gente que ficou contra, que chamou Jesus de endemoniado. Ó, e não foi uma vez só não que chamaram, não. Chamou ele de endemoniado. Quando começamos essa obra, a conversa vocês dois lembram: não vai dar certo, não vai prosperar, aleluia, vai fechar. Começamos num salãozinho, é barco furado. Olha a frase, como é? Barco furado. É barco furado, aleluia. Mas na onde ele bota a mão, ele diz: eu tenho um povo, eu tenho um rebanho. Alguém saiu daqui, pegue sua parte, e disse assim: tem um bocado de fio, eu sonhei, a porta vai fechar. Vai fechar não, Satanás. Essa igreja tem dono. Essa igreja tem dono. Essa igreja tem dono. E o dono dela é Jesus de Nazaré. Toda palavra de maldição, todo olho grosso, toda palavra contrária, eu repreendo agora. Eu repreendo agora. Eu repreendo agora. Eu repreendo agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Eu estou sobre a autoridade espiritual. Recebe, recebe, recebe. Eu vou encerrar dizendo: o mancebo não sabia, colheu ervas no campo e colheu ervas venenosas e colocou na panela para fazer o caldo. Alabaia séria. Arabaia raba sorebe calababa. Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual nesta noite. Lá no meu trabalho ele disse: nesta noite eu estou tirando o veneno da panela. Aqui tem farinha, 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 farinha. Recebe. Foram dizer o homem de Deus disse: foi, traz a panela para cá. Eu tenho farinha para botar na panela. Eu tenho farinha para colocar na panela. Aleluia. Para ajudar é meia dúzia. Para opinar, porque a gente confunde talento
com homem e mulher de Deus. Talento é dom, é irrevogável. Caráter, aí é mudança de vida. É por isso que é mais fácil uma prostituta, um maconheiro aceitar Jesus do que um mau caráter. Muitos aceitam Jesus mau caráter e ficam escondidos dentro da igreja. Quando você vê um pastor tomar uma igreja de alguém, é um mau caráter. Quando você vê um pastor se levantar contra outro pastor com a fúria diabólica, é mau caráter. E eu digo isso, e procure no meu histórico, procure por onde eu passei, de Feira Nova a Siriri, Augusto Franco, a Cidade Nova, a Marcos Freire 3, você estava lá comigo, João Alves, Entre Rios, e tantos. Procure no meu histórico, porque eu sempre entendi ficar debaixo da nuvem. Você lembra? O pastor Cleverson Cerqueira me tirou do Marcos Freire 3 no dia do meu aniversário. Eu tinha acabado de reformar a igreja, trocar o piso, 144, foi assim? Foi assim? Foi bem assim. No dia do meu aniversário, eu estou em São Paulo. Ele cruzou comigo lá no Brás. Se o senhor estiver me ouvindo, um abraço para o senhor, está perdoado, vamos morar no céu. O Espírito Santo disse a mim: compra passagem, pode voltar. Eu liguei para ela e disse: estou comprando uma passagem, vou voltar. Antes, por que eu digo que ele vai me tirar? Está pensando que Deus se deixa escarnecer? Quando eu cheguei, terminei o culto, me lembro como fosse hoje. Tem 7 anos, mas eu me lembro como fosse hoje. Cantei o hino da harpa, 141. Desliguei o fundo, filho. Chorei, dei um abraço na igreja e disse até logo. Ninguém entendeu. Quando chegou na terça-feira, me arrancaram lá no culto de ensino. Eu cantei. Pega o violão, filho. Pega a guitarra. Cante comigo. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão quem me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Quase 10 meses, 10, eu dirigi uma igreja grande, de galeria. Você era o coordenador de varões. Eu levantei o senhor na época para diácono. Foi assim? Me levou para a sede, a desculpa de ser co-pastor. Fiquei quase 10 meses sem ter uma oportunidade. A única oportunidade que eu tive foi, depois de uns 5, 6 meses, disse: comece o culto. E eu fiquei na brecha e não traí, nem se levantei contra. Um dia estou passando no corredor, um dia de domingo. Ele disse, naquela escada, vocês conhecem? Ainda quer trabalhar comigo? Eu disse, nunca disse que não. Aleluia. Ele disse, pegue sua esposa, suas filhas e vá tomar posse do João Alves. Aleluia. Respeita a autoridade espiritual que está sobre o anjo da igreja. Davi encontrou Saul desviado na caverna. Disse, tire a vida. Ele disse, Deus o livre, tocar no homem de Deus. É ungido. Vou esperar a minha vez, que a minha vez chega. Olha eu aqui agora. A minha vez chega, sem eu passar por cima de ninguém. A minha vez chega. Aleluia. Cante, pastor Edenilson, alguma coisa para Jesus. Ele está ali preocupado com o papai dele. Mas canta que Jesus vai lá.
Rabaia séria me calabaia. Suri me calabasséria. Vem, Aline, pega o microfone, Aline, pega, Aline. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu fôlego é a tua vida, E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce. É mais doce do que o mel, Que me livra e me livra dessa prova, e me leva. E me leva até o céu. Já vi fogo, Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Enquanto a gente louva, Jesus Já trabalha. vivi tanto Enquanto a gente louva, Jesus tempo. trabalha. Enquanto a gente louva, Ele trabalha. A nossa arma é essa. Mas sua A nossa arma é voz essa. me acalmou. O louvor liberta. Guarda esse lugar. Cerca com muralhas de fogo. Guarda cada irmão, guarda a minha casa. Estende a tua mão de E poder. amaram seus limites. Eu me sinto tão seguro No teu colo. no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas Que se fechem. que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a E a tempestade. tempestade Ela vai se acalmar nesta noite. Rabá. Uribe calababababa, suribe calabaia. Uribe calabassaria, me calaba, suribe calabaia. Uribe calaba, suribe calabaia. Pois sua palavra é pura. Escudo para os que nele crêem. Nunca houve noite Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol A e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou milagre, estou aqui. Eu sou milagre, estou aqui. Oh,
pode aplaudir Jesus? Ó, rapidinho. Dia 20 de julho, aniversário de 2 anos da congregação do Marcos Freire 3. Dia 27 de julho, culto de missões e grande consagração e evangelismo na congregação do Pai André. Dia 3 de agosto, aqui no Templo Sede, todos os obreiros que ainda não participaram do curso